Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Bem-vindos à terceira semana do curso, no qual nós vamos abordar problemas relativos aos modelos de localização. Em particular, nós vamos começar pelo problema das p-medianas, tá? Bom, o que a gente vai falar principalmente nessa semana? A gente vai falar de como fazer a localização de certas facilidades, tá? Então, por exemplo, a gente pode tentar definir qual é o melhor local para colocar hospitais, colocar delegacias de polícia, escolas e até mesmo parques. O que significa trabalhar com problemas de localização? Basicamente, a gente vai ter que localizar as facilidades, escolher facilidades, que são aqui representadas por um conjunto I, que vai de 1 até M possíveis facilidades, possíveis locais para instalar hospitais, escolas, etc. E a gente também tem, na verdade, os clientes, que aqui é representado por um conjunto J, que vai de 1 até N, que é o número máximo aí de clientes, tá? Que são representados por essas bolinhas azuis e as facilidades por retângulos vermelhos. Bom, do ponto de vista das facilidades, a gente tem aqui um número que é dado, que é o número total ali de facilidades, por exemplo, aqui no caso, 5. Então, veja, eu tenho 6 possíveis locais onde eu posso instalar as facilidades, eu só vou colocar ou instalar facilidades em 5. Então, por exemplo, eu poderia escolher os locais de 1 até 5, ou poderia escolher os locais de 1, 2, 3, 4 e 6, e 5 ficaria de fora, tá? O que é importante? No momento que eu defino que aquele local vai receber uma facilidade, então eu tenho uma variável que vai fazer essa sinalização, é a variável y. No caso, y de i igual a 1, é uma variável binária, né? Y de i igual a 1 vai dizer que a facilidade i vai estar aberta, né, naquele determinado local, tá? Então, veja o seguinte, como é que eu posso representar essa questão de eu escolher uma certa quantidade de facilidades para abrir, né, dentro dos vários locais onde eu posso instalar elas? Eu tenho essa restrição que vai representar algebricamente essa questão. Então, por exemplo, suponha que eu tivesse escolhido que o local 1, 2, 3, 4 e 5 vão receber as nossas facilidades. Portanto, as variáveis y1, 2, 3, 4 e 5 são iguais a 1. Tá? Como a gente tem essa restrição aqui de que apenas os y's 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa soma aqui tem que dar igual a 5, então se todos esses valores são iguais a 1, isso vai forçar com que o y6 seja igual a 0, ou seja, eu não vou abrir uma facilidade nesse local 6 aqui. Tá? Muito bem. Isso aqui lembra o que, pessoal? Essa restrição que a gente escreveu agora há pouco, ela lembra lá o nosso problema que a gente viu na aula 4 da semana 1 desse nosso curso, no qual a gente tinha basicamente o quê? Que escolher certos itens para colocar numa mochila. Era o problema da mochila, portanto. E detalhe interessante é que como é que a gente podia descrever algebricamente o problema da mochila? Desse jeito aqui, ó. A gente quer maximizar a utilidade total da mochila. Repara que cada item tem uma utilidade. Então, se eu coloco aquele item, essa aqui é uma variável binária, 0, 1. Se eu coloco aquele item colocando o x1 igual a 1, eu vou ter a utilidade daquele item dentro da mochila, tá? E, obviamente, ao escolher esse item para ser colocado na mochila, automaticamente ele vai gastar um certo espaço, V1, para ser colocado na mochila, e isso vai consumir o recurso total dado pela capacidade da mochila por B. Tá? Aqui no nosso caso, ao invés de x1 binário, a gente vai ter o y fazendo esse papel de coloca ou não aquela facilidade num determinado local. Tá? Muito bem. Então, voltando à questão da localização das facilidades, agora eu vou olhar para o lado dos clientes. Imagina então que eu vou pegar o cliente 10. O que eu posso fazer quando eu tenho o cliente 10 ali? Ó? Eu tenho várias facilidades com as quais eu posso conectar esse cliente. Esse cliente pode ser conectado. Tá? Então, esse cliente pode ser atendido por algum desses locais aqui, alguma dessas facilidades, e aí eu vou representar como isso. Eu vou ter uma variável x e j, que significa basicamente o seguinte: a facilidade I está atendendo o cliente j, então essa variável vai ganhar o valor 1. Caso contrário, ela ganha o valor 0. Tá? Então vamos supor o seguinte, vamos supor aqui que eu tenho essas várias possibilidades de atendimento do cliente 10, né? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, esse cliente 10 aqui vai ser atendido por alguma facilidade I. Alguma dessas variáveis aqui, né, vai ganhar o valor 1. Só que tem essa restrição. O que significa basicamente essa restrição?
Eu não posso conectar esse cliente à facilidade 6, à facilidade 5, 1, todas ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher uma. Então, essa restrição está falando basicamente o seguinte: se esse cliente 10 for conectado à facilidade 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, isso eu vou fazer a soma disso tudo, isso tem que dar 1. Então, se eu tivesse escolhido que apenas a facilidade 6 irá atender esse cliente, essa variável vai ganhar o valor 1 e automaticamente todas as demais terão valor 0. Tá? Então, se eu escolher essa ligação do cliente 10 com a facilidade 6. Outra forma de representar essa restrição é fazer uma soma em relação ao índice I de facilidade, de modo que, para todo cliente, sempre você vai ter uma única facilidade atendendo aquele cliente. Essa aqui é uma outra forma de representar exatamente isso daqui para qualquer cliente aqui. No caso, a gente especificou para o cliente 10. Tá? Agora vamos falar sobre o que significa essa restrição. Essa restrição ela está muito próxima do que a gente viu lá na aula 14, que na verdade, na segunda semana desse curso de Pesquisa Operacional 2, que falava um conceito que a gente já tinha visto lá em Pesquisa Operacional 1, que era designação. Tá? O que era o plano de designação? A gente tinha ali uma variável x e j, onde o que significava essa variável? Se o operário i estava alocado para a tarefa j, essa variável que era binária ganhava o valor 1, se não, ganhava o valor 0. Tá? Então, basicamente, o que a gente colocava no modelo de designação? Que uma determinada tarefa tinha que ser realizada ou pelo operário 1 ou pelo operário 2. E nesse caso, o que era importante a gente verificar? Como é que a gente fazia algebricamente, forçava isso do ponto de vista algébrico, né? A gente fazia x1 mais x2 tem que ser igual a 1, tá? Então, o que significa isso? Aqui, o segundo índice indicava a tarefa, então eu estou forçando que aquela tarefa vai ser feita ou pelo operário 1 ou pelo operário 2. Vamos dar um zoom nessa restrição aqui. É isso aqui, tá? Então, aqui, se essa variável ganha 1, a outra tem que ser 0, e vice-versa. Repara que não pode ficar ninguém sem ter sido alocado para aquela tarefa. Eu podia representar essa tarefa aqui com uma soma no índice I, tá certo? De modo que aqui eu tinha um valor 1, né? Agora, para a gente transpor para o caso do problema de facilidade, o que eu falava? Aqui a nossa facilidade I vai ser alocada para o cliente J, de modo que sempre haverá alguma facilidade atendendo o cliente J. Tá? Muito bem. Então, agora olha só, pessoal, o que a gente tem aqui? Suponha que a gente fez aquela alocação do cliente 10 na facilidade 6, com essa variável aqui, ó. Então, isso significa que eu vou pagar um certo custo com essa ligação. E é esse custo que a gente quer minimizar. Né? Esse custo pode, inclusive, estar atrelado à distância, enfim, ou a taxas de serviço, qualquer outra coisa. Tá? Além disso, quando eu fiz essa alocação aqui do cliente 10 na localidade 6, ali na facilidade 6, e suponha que eu não fiz a alocação. Eu falei, olha, não vou abrir esse local para ter uma facilidade, para ter um ponto de atendimento. Então, isso aqui não poderia ter sido feito, né? Essa alocação aqui desse cliente nessa facilidade não poderia ter sido feita, porque significa que eu estou mandando o cliente para um local onde não há atendimento. Então, como é que eu forço que, se essa variável aqui for 0, eu não tenho essa ligação? Aqui vai ter que ser necessariamente 0. Como é que eu posso forçar isso? Então, agora a gente vai ter que usar o que a gente chama de uma restrição de abertura de facilidade. Basicamente, ela é x e j menor ou igual a y de i. Vamos entender um pouquinho mais o que significa essa restrição. Se a variável y é binária, ela pode assumir o valor 1, significando que eu abri a facilidade. E se a facilidade foi aberta, só para a gente ilustrar, suponha que o y5 ganhou o valor 1. Então, automaticamente, esse x5j pode assumir o valor 1 ou não, pode ser 0 também. Mas veja, então eu tenho a possibilidade de conectar nessa facilidade qualquer cliente J, desde que, é claro, dentro do critério econômico isso seja vantajoso. Tá? Agora, para o outro caso aqui, em que y é igual a 0, suponha então que eu peguei o y2 aqui e disse que a facilidade 2 aqui não vai ser aberta, não vai ter nenhuma facilidade no ponto 2 aqui, no local 2. Então, se esse y2 é 0, automaticamente qualquer cliente J que tente se conectar à facilidade 2, ao local 2 ali, ele não vai conseguir. Por quê? Porque aqui vai estar 0. Então, automaticamente, todo mundo tem que ser 0. Todos os x2j
vão ter que ser 0. Eu não consigo conectar ninguém nesse ponto, tá? Usando essa restrição aqui de restrição de abertura de facilidade, vinculando a variável y de abertura com a variável de conexão x e j, tá? Agora, o que significa isso? Essa restrição aqui a gente já tinha falado antes, lá na primeira semana, na aula 8, que eram restrições do tipo sem então, né? Basicamente, a gente tinha feito isso lá para a questão do plano da mochila, na qual eu estava querendo fazer a seleção de projetos para um portfólio, e eu queria vincular projetos, né? Eu queria forçar com que um projeto tivesse vinculado ao outro. Então, no caso lá, por exemplo, eu queria o seguinte: se o x4 é igual a 1, né, aí o x1 pode ser igual a 1. Então, na verdade, era o seguinte: se eu contratei esse projeto aqui, né, o projeto 4 de linhas de transmissão, eu posso, então, contratar ou pagar por essa geração eólica. Se eu não tenho esse 4 aqui, ó, se esse x4 é igual a 0, esse projeto aqui não pode ser aberto, tá? Era isso que a gente tinha feito lá para o plano da mochila lá, né? Agora, então, era essa forma que a gente utilizava, tá vendo? Ó, se o x4 é igual a 1, o x1 pode ser alocado, pode ser 0, 1. Agora, se esse cara é 0, o x1 também tem que ser 0, tá? É a mesma coisa que a gente fez aqui para o plano das facilidades, ok? Isso aqui é um quadro resumo do que a gente viu até agora. A gente tem a variável de decisão se vai colocar uma facilidade em um determinado local candidato para ser colocado uma facilidade, né? Se eu vou abrir a facilidade aqui ou não. Aqui eu vou colocar se há uma ligação ou não entre um cliente J e uma facilidade I, x e j igual a 1. Se não tiver essa ligação é 0. Por essa ligação eu vou pagar um custo, que eu quero minimizar, e eu vou te dar também as facilidades. Além disso, eu tenho que fornecer para você também a posição que eventualmente pode ser utilizada para calcular as distâncias, e em função das distâncias você pode calcular quanto é que é o custo. Então lembre-se o seguinte: esse custo pode sair das distâncias, tá certo? Ou pode ser estimado com outra informação qualquer, tá? Mas isso aqui é um parâmetro, isso aqui também é um parâmetro que é dado, e isso aqui são as variáveis de decisão, tá certo? Bom, para resumir, esse aqui é o nosso modelo, que é o chamado modelo das P-medianas, onde eu quero minimizar o custo das ligações entre os clientes e as facilidades. Aqui eu tenho a restrição de que não pode ficar cliente sem ser atendido por nenhuma facilidade, desde que naquela facilidade tenha sido permitido abrir a facilidade ali, né, para atender os clientes, ou seja, fazer as ligações. E agora, é claro, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho um número P de facilidades que eu posso abrir. Isso aqui é dado, tá? Mas lembre-se, eu não posso abrir. Normalmente eu tenho uma série de locais candidatos, eu só posso abrir P desses locais candidatos, tá? Bom, na próxima aula, pessoal, eu vou dar um exemplo numérico e depois a gente vai colocar tudo isso no GUSEC para rodar e ver o que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e obrigado e até a próxima. Tchau!